Quando a tragédia acomete alguma pessoa, a família sempre está por perto querendo proteger, principalmente quando trata-se de crianças. Nessa história, algumas crianças ficaram sem a mãe e o pai resolveu o futuro delas. E foi a decisão dele que mudou todo o destino dessas crianças. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Bom, a história de hoje é uma história que poderia ter tido um fim super diferente. Infelizmente isso não aconteceu porque nós temos o livre-arbítrio e a partir dele a gente faz escolhas e aí vai acontecendo, né, uma cascata de coisas. E essa também é daquela história que quando eu pesquisei, a gente percebeu que essas coisas só foram à tona quando o pior aconteceu. Então poderia ter sido evitado de várias formas. Várias pessoas avisaram, várias pessoas pediram ajuda, várias pessoas queriam as crianças e não tiveram, e aí infelizmente esse foi o fim. Então hoje, gente, a história é dos irmãos Tara, do Shaw Tara e da Delilah Tara. Montar o roteiro dele foi bem difícil porque a maioria das informações aconteceram durante o julgamento, então lá as coisas foram expostas, só que eu quis trazer também uma data cronológica para vocês, porque são várias pessoas, senão iria ficar muito confuso. Então eu espero que o roteiro não tenha ficado confuso. Eu vou tentar narrar da forma mais fácil de entender, senão nem eu entendo, né? Então vamos lá para a história de hoje. Vivian Salcedo nasceu dia 25 de setembro de 1980 nos Estados Unidos. Ela já era mãe de 4 filhos quando ela conheceu um homem chamado Shaw. Ela conheceu o Shaw quando estava grávida e quando eles começaram o relacionamento e a bebê nasceu, que nessa história o nome dela não pode ser divulgado. Então ela é conhecida como F, que é a inicial do nome dela. Quando o F nasceu, a única figura paterna que ela teve foi Shaw. E Shaw cuidou realmente dela como se fosse filha dele, mesmo não dando o sobrenome dele. Bom, os outros filhos de Vivian basicamente era pela avó e por outros membros da família. Tanto Vivian quanto Shaw tinham um grande problema. Eles eram viciados em drogas e eles também entravam e saíam da prisão com muita frequência. Então F nasceu em 2006. O primeiro filho biológico do casal, Shawn Aiden Tara, nasceu dia 28 de julho de 2008. Ele recebeu o mesmo nome do pai. Alguns anos depois, Vivian ficou grávida novamente. Teve uma época da vida dela que ela estava presa e grávida, e por causa disso então tanto o F quanto o Shaw estavam em um orfanato, porque aparentemente o pai Shaw também estava ausente. Ela saiu da prisão, a menininha Delilah nasceu, ela nasceu dia 7 de novembro de 2012, e apesar dos vícios e dos delitos, as pessoas falavam que era uma família amorosa. A Vivian amava os filhos. Então, quando ela estava sóbria, quando ela estava bem, ela dava muito amor para eles. É claro, né, gente, que uma mãe assim, que fica muito tempo ausente ou sob efeito de drogas, sempre tem família carinhosa perto. Então, claro que a mãe da Vivian, a avó das crianças, era essa pessoa que mais ajudava as crianças. Nessa época também, a filha mais velha dela, que deveria ter aí por volta de 14, 15 anos, chamada Precious, ou Preciosa, ela basicamente também ajudou a criar as crianças, então ela dava todo esse apoio que de repente a mãe dela não dava. Então a primeira tragédia da família aconteceu dia 30 de dezembro de 2013. Nessa época a bebê tinha acabado de fazer 1 ano, Vivian tinha saído de casa para comprar leite e nesse trajeto que ela fez, ela foi atropelada. Ela não sobreviveu. Ela faleceu aos 33 anos de idade. Shaw, com 31 anos de idade, tinha agora que cuidar das crianças.
lembrando que ele tratava F como se fosse filha dele também, então ele tinha 3 crianças para cuidar. Os amigos próximos falaram que ele tentou mesmo dar uma estrutura para a família, ele tentou cuidar, mesmo com a dor que ele sentia com a ausência da Vivian, que era o grande amor da vida dele. Gente, quanto ao fato de quem atropelou, se foi preso, o que aconteceu, não achei nada disso, nenhuma notícia. Infelizmente é real, né? Porém, em qualquer lugar do mundo, se é um dependente químico que perdeu a vida, as pessoas não dão muita audiência. Então realmente não há nada sobre a morte dela. É como se fosse um ser humano descartável. Shawn, o pai, sabia que tinha que voltar para a prisão. Ele voltaria para a prisão no início de 2014, lá para março. Lá nos Estados Unidos você recebe a sentença e depois eles falam para você, ó, tal dia você vai se entregar, você vai entrar na prisão, e foi isso que aconteceu com ele. E gente, nesse meio tempo ele acabou perdendo a Vivian, né? Shawn tinha uma prima chamada Tammy. Eles tiveram muito contato na infância. Toda essa história, gente, aconteceu na Califórnia. E a Tammy, ela morava numa cidade longe, chamada Salinas. Então moravam Tammy, o marido dela chamado Chris, o filho dela chamado Daniel e um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Então muitas vezes Shawn acabou levando Vivian e as crianças, inclusive crianças que aparentemente deviam ser dela também, dos outros relacionamentos. Várias vezes ele levava a família para ficar um tempo na casa de Salinas, né, na casa dessa prima Tammy. E aí todos se divertiam, saíam para passear, as crianças brincavam. Vivian chegou a falar até para uma amiga que a família lá de Salinas era tão legal que deu para eles um telefone celular, que é algo que eles não tinham. E eles se propuseram a pagar a conta para eles. Então eles acharam que era importante o casal ter um celular, e realmente é, né? Principalmente quando você tem crianças, e também para se comunicar com outras pessoas da família. Então eles eram tidos assim como um casal super generoso, que tratava super bem Shawn, Vivian e as crianças. Sempre estavam de portas abertas. Então por isso, gente, olha só, sem avisar ninguém, Shawn poderia ter deixado as crianças tanto com a mãe dele, que era uma avó presente, que tinha muito contato ali com as crianças, incluindo o F, e também para a própria mãe da Vivian, que já cuidava dos outros filhos dela e que queria muito ficar com as crianças. Só que não, o que ele resolveu fazer? Em março, ele foi até Salinas, deixou os 3 filhos lá, sob a guarda da Tammy, a prima dele. A família da Vivian, principalmente a avó, Dona Délia, ela ficou assim, sem reação, sabe? Ela queria saber onde estavam as crianças e por que as crianças não ficaram com ela. Então era um misto de medo, desespero, de cuidado, e ela só foi conseguir ter contato com as crianças depois de 1 ano que elas já estavam na casa da Tammy. A mãe também do próprio Shawn achou estranho ele ter tomado essa decisão, porém ela imaginou que ele iria fazer o que fosse melhor para as crianças. E se o melhor para as crianças na cabeça dele era deixar lá com a Tammy, com a família da Tammy, tudo bem, ela aceitou. Precious, que era a irmã mais velha aí das crianças, quando ela soube realmente, quando ela conseguiu um contato da Tammy, ela começou a sempre ligar para ela, sempre mandar mensagens e sempre também falar com as crianças ao telefone. E Tammy sempre garantiu para ela que não faltava nada em casa. Ela trabalhava muito, o marido dela trabalhava muito, então mesmo agora sendo uma família de 9 pessoas, não tinha problema, eles estavam dando conta. Ela garantia que não deixava ninguém fumar perto das crianças, beber perto das crianças. Ela tinha feito até uma tatuagem com as iniciais dos nomes das crianças, de tanto que ela amava, ela considerava mesmo que aquelas crianças eram dela. Mesmo assim, Dona Délia não sossegou e várias vezes entrou em contato com assistência social pedindo a guarda das crianças. Tanto ela quanto Precious não entenderam porque não receberam, negaram. Aparentemente, eles entraram em contato com a família da Tammy e viram que lá as crianças estavam bem e ficariam bem. Então, não teve o que fazer. A guarda temporária das crianças até Shawn sair da prisão seria então da Tammy. Uma coisa que começou a deixar Dona Délia assustada
É porque assim, no começo ela conseguia falar com as crianças, só que depois ela não conseguiu mais. Tammy sempre dava uma desculpa, como se elas estivessem ocupadas ou estivessem na escola. E ela também queria ver as crianças, então quando foi o aniversário da F, ela pediu então para Tammy levar F até uma cidade de forma que as duas se encontrassem. E Tammy falou que não podia porque não tinha dinheiro para gasolina. A avó então disse que pagaria a gasolina, mesmo assim ela deu uma desculpa e ela não foi. Então a gente pode até falar, mas por que ela não pegou o ônibus e foi lá? Enfim, a gente tem que ver, gente, que assim, não é porque a gente fala de Estados Unidos que as pessoas são ricas, as pessoas não são. São pessoas como tem em vários locais do mundo. Então, aparentemente, as famílias deles eram famílias que estavam ali para sobreviver, para não faltar nada para as crianças, porém não tinham aquele a mais. Tanto que ela não tinha dinheiro para viajar da cidade dela até a cidade lá, Salinas, para rever as crianças. Ela não tinha. Era um gasto que infelizmente ela não podia. Então, o que todo mundo fala é que no começo a convivência da família era muito boa. As crianças saíam para passear, eram levadas em parques, sempre tinham outros membros da família, os filhos mais velhos, os tios, né, das outras crianças que também ajudavam a cuidar das crianças menores. Então, assim, sempre tinha churrasco, sempre tinha passeio a parques, sempre tinha diversão. Era um lar que, assim, por mais que não tivesse dinheiro, eles se viravam e era uma família feliz. Tanto que F diz que quando se mudou para a casa da Tammy, ela não teve medo, porque ela sabia que seria bem cuidada. Ela já conhecia a família, né, de outras férias, então ela ficou feliz por ter ido. Ela disse que Tammy no começo cuidava muito bem de todas as crianças. A porta era uma porta que ficava sempre aberta, então as crianças saíam para brincar, só que ela sempre ficava de olho na Delilah, que era pequenininha, que só tinha um pouco mais de 1 ano, e quando a Delilah saía, ela ficava atrás acompanhando, enfim, para não acontecer nada com a criança. E quando as crianças tinham contato com os adultos, né, da sua vivência anterior, elas sempre falavam que estavam bem. Então não era nada assim para se preocupar. Então vamos lá. Tammy e Chris tinham 4 filhos. A filha mais velha, chamada Angélica, ela tinha já cerca de 20 anos de idade, ela já tinha saído de casa. O filho mais velho em casa, então, era o Daniel, com 15 anos de idade, e tinham os gêmeos, um menino e uma menina com 11 anos de idade. Ninguém achava estranho quando amigos dos filhos entravam e ficavam na casa, ficavam um tempo lá, saíam, porque realmente era uma casa aberta para todo mundo. Na escola, Daniel fez amizade com um garoto chamado Gonzales. Eles gostavam muito de videogame, então foi o que uniu, que fez a amizade entre eles acontecer. E Gonzales começou a frequentar muito a casa, então, da família. O pai dele, de mesmo nome, criou o filho sozinho, porque aparentemente a mãe do menino teve um dia que disse que ia para o mercado e nunca mais voltou, então abandonou a família. E esse homem que trabalhava na construção civil, ele ficava muito ausente. Ele ficava 12 horas por dia no trabalho e ele também ficava vários dias seguidos sem aparecer em casa, 2, 3 dias seguidos. Então isso fez com que Gonzales ficasse lá no sofá da família, sentasse lá e acabasse se tornando um membro da família. Isso aconteceu mesmo dele se mudar lá no final de 2014. Então as crianças do Shawn foram para lá em março de 2014 e lá pro final do ano, tipo novembro, dezembro de 2014, Gonzales basicamente se mudou para lá. O pai dele disse que ele acreditava que faltava uma figura materna na vida do Gonzales, que ele sentia falta disso. Então, quando ele viu Tammy sendo a mãe de todas aquelas crianças, cuidando bem, ele meio que acabou vendo ela, a primeiro momento, como uma substituta para sua mãe, só que aí as coisas foram evoluindo, gente. Ele com 16 anos de idade e Tammy com 39 anos de idade começaram a ter um relacionamento íntimo. Então lembra que eu falei pra vocês que Tammy tinha uma filha mais velha que já tinha saído de casa. O nome dela é Angélica. Angélica, ela nunca teve um bom relacionamento com a mãe. Ela disse que a primeira vez que saiu de casa foi aos 16 anos de idade.
Depois ela voltou, as coisas também não deram certo e aos 17 ela saiu definitivamente. No momento da nossa história aí, ela tem entre 20 e depois 21 anos de idade, né, porque ela faz aniversário. E aí ela disse que apesar de não ter um bom relacionamento com a mãe, ela ainda frequentava a casa porque ela queria ver os irmãos dela e também as crianças menores, né, que eram priminhos também. Ela gostava, inclusive ela ajudava muito também. Só que ela percebeu os olhares, os toques entre Gonzales e entre Tammy, entre a mãe dela, e era algo assim que ela achou nojento. Daniel, o amigo então, né, o filho da Tammy e amigo do Gonzales, também achou suspeito. Só que ele perguntou pro amigo, o amigo negou que houvesse alguma coisa, ele perguntou pra mãe e a mãe negou. Então ele disse que a partir do momento que a mãe negou, ele acreditou na mãe. Porque ele disse que uma vez viu os dois se tocando assim em um contato muito próximo. Só que desmentiram e ele acreditou. Claro, né, gente? Que adolescente que quer imaginar que a mãe dele está tendo relações com um amigo dele da mesma idade? Claro que ele resolveu acreditar, né? Até para a saúde mental dele. Só que aí o que acontece, gente? Chris, o marido, descobriu. Chris disse que falou para a esposa expulsar Gonzales de casa. Ele não queria ver aquele menino e ele sempre achou aquele garoto muito estranho. Era como se o olhar dele fosse vazio. Parecia que tinha uma maldade dentro dele. E o que acontece, gente? Tammy não quis. E aí o negócio foi feio, que ele expulsou todo mundo de casa. Então foram para um quarto de hotel. Tammy, Gonzales, Daniel, F, Shawn, Delilah e os gêmeos. Sério, em um quarto de hotel. E aí nesse momento, quando precisou sair para trabalhar, Tammy pediu ajuda para a Angélica. Então a Angélica foi, cuidou ali das crianças menores, viu que tinha alguma coisa realmente muito estranha acontecendo entre os pais dela. E aí, gente, nesse meio tempo, ela estava em um outro quarto cuidando de uma criança quando os gêmeos entraram correndo falando que Gonzales estava batendo no Daniel, estava sufocando o Daniel. Então, quando ela entrou no quarto, ela viu realmente o Gonzales em cima do irmão. Ela tirou rapidamente aquele garoto, deu uma bronca nele, falando que ele não poderia encostar em nenhum dos irmãos dela, senão o negócio seria feio. Eles ficaram nesse hotel alguns dias a mais. E aí eles voltaram para casa ainda em janeiro de 2015. Dessa vez, Chris saiu, tinha decidido a sair, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, que traição é essa? Ele saiu, foi embora e deixou, então, a ex-esposa com o novinho dela e que eles cuidassem, então, de toda a família. E foi aí, todo mundo viu que as coisas começaram a piorar. Piorar para as crianças menores. Para as crianças que não eram filhos biológicos da Tammy. Gente, em abril de 2015, houve algum problema ali com o Daniel. Isso não foi exposto, até por ele ser menor de idade, né? Essas coisas, as fichas ficam bem restritas. Então, ele foi para a detenção juvenil, isso em abril de 2015. Então, ele sairia somente em 2016. Agora, então, em um ambiente que a única pessoa que trabalhava era a Tammy, que ela ficava muito tempo fora de casa, o responsável, o adulto, então, o mais velho ali, pelas crianças era quem? Gonzales. Então, naquele ambiente, tá? Em 2015, nós temos Gonzales de 17 anos de idade, Tammy com 40 anos, temos os gêmeos de 12 anos de idade, F com 9 anos, Shawn com 7 anos e Delilah com 3 anos. Shawn e F frequentavam a escola. E aí era nítido para vários professores ali como as crianças estavam definhando aos poucos. E isso realmente aconteceu entre janeiro e entre junho de 2015. E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco porque junho de 2015. Gabriela Downer era uma professora do jardim de infância e ela dava aulas para o Shawn. E ela disse que Shawn era uma criança totalmente carente de afeto. Ele também tinha emagrecido muito, ele era muito magro, ele estava sempre com roupas sujas, ele estava sujo e sempre estava esfomeado. Apesar de ser um menino emotivo, ele nunca chorou na frente dela, porém ele queria contato, ele queria ser abraçado, ser tocado, ela sentia que ele precisava muito disso e ela fazia o possível que ela podia fazer. Ela sempre tinha lanches na sala dela,
dava para ele, e também era uma fome assim tão insaciável que ela pegava lanches nas salas de outros professores. Enquanto ele estava lá na escola, ela fazia o possível para alimentá-lo. Por mais faminto que ele sempre estivesse e por mais sujo que ele sempre estivesse, tinha um grande problema aí também. Na hora do recreio, quando todas as crianças estavam interagindo, brincando, ele estava sempre muito cansado. Então ele sempre dormia embaixo de uma árvore. Ele não tinha força para fazer nada, nem para interagir, nem para brincar. Ela ficou com dó daquela criança e aí ela tirou dinheiro do próprio bolso, acabou comprando roupas para Shawn, inclusive meias e roupas íntimas, e acabou mandando para ele entregar para Tammy, e ela mandou um recadinho falando que era doação da escola, achando que dessa forma, né, a Tammy deixaria o garoto usar. Ela não devolveu as roupas, ela ficou com as roupas, só que essa professora nunca viu Shawn usar as roupas que ela tinha dado. Ele continuou indo para a escola com aquelas roupas velhas e sujas. E ela ficou assim muito revoltada, por quê? Porque por mais que outras crianças também tivessem pais pobres, saíssem de ambientes com uma condição de vida, né, não boa financeiramente, ela sempre via os pais fazendo o possível para que os filhos ficassem sempre bem tratados. E ela não via ali as pessoas que cuidavam do Shawn tendo essa preocupação. Mandavam ele para a escola de qualquer jeito mesmo. Então, o que Gabriela fez? Ela entrou em contato com a assistência social e ela denunciou, dizendo que acreditava mesmo que aquela criança e talvez outras crianças estivessem sendo negligenciadas e maltratadas. Gabriela chegou a ligar para o próprio pai, dizendo, né, que estava muito sentida com a história do Shawn, e ela perguntou então para o pai se, dependendo do retorno da assistência social, se tanto o pai dela como a mãe dela aceitariam adotar o Shawn. Porque como ela não era casada nem nada, ela achou que ela não receberia essa guarda. Só que ela tinha certeza que o Shawn seria muito bem cuidado na família que ela foi cuidada, né? Entre os pais dela. Então o pai dela disse que sim, que com certeza ele faria o possível sim para adotar aquele menininho. Na escola também tinha uma mulher chamada Danielle Capuyan, que ela era a enfermeira de lá, e ela também disse que observava as crianças definharem. E ela teve muito contato com as crianças, principalmente com F, porque elas eram infestadas de piolho. Então ela chegou a ter contato várias vezes com as crianças, e como ela percebia que as crianças também estavam com fome, ela sempre tinha na sala dela biscoitos, e ela dava biscoitos para F, e ela sempre levava a F no refeitório no horário de almoço e deixava ela pegar o que ela quisesse. Então as outras crianças, por exemplo, não comiam salada porque chegando em casa elas teriam coisas mais gostosas para comer. Não, as crianças, tanto F como Shawn, comiam ali tudo que elas podiam. E aí, né, gente, a gente para pensar. Shawn e F comiam ainda o pouco que podiam na escola, porém comiam. E a bebezinha, e Delilah, com 3 aninhos de idade, ela não comia, né? Bom, Danielle chegou a falar que F, ela era tão magra que, por exemplo, ela não tinha bochecha, ela tinha o rosto encovado. Ela chegou a dar, que ela lembra, assim, pelo menos 6 ou 7 kits, que são aqueles shampoos que colocam na cabeça da criança, né, para matar os piolhos, que tem que repetir depois de 14 dias. Ela mandou isso para Tammy 6 ou 7 vezes, e ela acredita que não foi utilizada nenhuma vez. Danielle também, com seu próprio dinheiro, ela foi até uma loja, comprou roupas para F, roupas íntimas, jaqueta, igual a outra professora fez, mandou para ela, dizendo também com um bilhetinho que era uma doação, e ela nunca viu no dia a dia F vestir aquelas roupas. Ela também ligou para a assistência social e ela também fez uma denúncia. Então lá na metade do ano são férias escolares das crianças. Elas tiveram contato com as crianças até do junho de 2015, antes das férias. As crianças estavam matriculadas, sim, para o próximo ano letivo, só que elas nunca mais viram as crianças, elas não voltaram para a escola. Tammy tinha mudado as coisas.
Ao invés das crianças irem para a escola serem educadas, as crianças seriam educadas em casa. Dentro da casa, eles fizeram um banheiro minúsculo que basicamente ele não era para ser usado, ele era para ser a masmorra ali das crianças menores. Então tinha um vaso sanitário e poucos centímetros ali já tinha um mini murinho que separava onde era o banheiro. Era um ambiente super mal elaborado, então eles tinham mofo, plantações cresciam por cima do teto, não era vedado, era um local frio, os canos eram aparentes e era lá onde as crianças começaram a passar a maioria dos seus tempos enquanto não estavam na escola. Elas ficavam lá amontoadas, então apesar de serem 3 crianças pequenas, o espaço era tão minúsculo que elas ficavam encostadas umas nas outras. Elas estavam sempre sem roupas e quando Gonzales escutava algum barulho e quando ele ficava chateado que elas faziam algum barulho, ele entrava lá e molhava as crianças. E eram sempre as 3 crianças, F, Shawn e Delilah. A gente tem também que parar para pensar que a partir do momento que Chris saiu de casa, Gonzales não fazia nada, acho que nem a escola ele frequentava mais. Então o sustento da família financeiramente caiu bastante, né? Afinal agora era Tammy para cuidar dos filhos. Daniel estava na detenção. Então os gêmeos, talvez Chris mandasse algum dinheiro para eles, talvez não. Eu acho difícil ele deixar os filhos sem nenhum dinheiro. O que eles estavam fazendo então? Eles não estavam dando para as crianças que não eram da Tammy. O casal passou a ser violento, passou a agredir as crianças. Gonzales deixava as crianças amarradas na cama ou amarradas em cadeira. F disse que só lembra uma vez de ter sido amarrada na cama, só que teve uma vez que a irmã do Chris, do ex-marido da Tammy, resolveu visitar as crianças e ela viu sim quando as crianças estavam amarradas na cama e ela as desamarrou e ela também ligou para a assistência social. A F disse que elas ficavam no banheiro como forma de castigo e uma vez ela entrou no banheiro e ela tentou fugir porque ela estava sendo muito agredida, ela tentou fugir pela janela, só que ela não conseguiu porque Gonzales percebeu o que ela estava fazendo, então ela seria pega de qualquer jeito. Ela abriu a porta do banheiro, recebeu uma grande surra, então a partir desse momento ele trocou a fechadura e a porta então do banheiro só seria fechada pelo lado de fora. Realmente seria ali uma prisão para eles. F queria fugir para pedir ajuda, né? Teve um dia ainda na época que ela estudava que quando ela desceu do ônibus da escola, ela não foi para casa dela. Ela seguiu um amiguinho do ônibus até a casa desse amiguinho, porque na cabecinha dela, sei lá, ela imaginou que poderia ficar com aquela família e poderia pedir ajuda para os irmãos dela, né? Só que assim, imediatamente que ela chegou lá, a família do menino levou ela de volta para a família da Tammy e ela também apanhou bastante. As crianças recebiam muitos golpes no estômago, na virilha, elas eram chutadas, principalmente pelo Gonzales, só que Tammy também participava e não as protegia. Muitas vezes elas dormiam naquele banheiro lá, naquele frio, então eles ficavam abraçados, tentando esquentar um ao outro, só que não era possível, isso era muito frio mesmo. E muitas vezes ela e Delilah, elas acabavam fazendo xixi nas calças, porque para passar para o banheiro tinham que passar pelo quarto do casal. E aí, como elas faziam o possível para se segurarem, porque elas não queriam passar lá para incomodar, elas acabavam fazendo xixi nas calças e aí quando isso acontecia, elas eram castigadas. Ela acreditava que poderia morrer algum dia e ela pedia muito para que Shawn e Delilah não morressem, porque ela não viveria sem os irmãos dela. Teve um momento que F, ela disse que não sabia o que tinha feito, só que ela disse que ela estava sendo castigada. Gonzales tirou toda a roupa dela, levou ela para o quarto, né, dos gêmeos, começou a bater nela lá, que ele puxou o braço dela, que quebrou o braço dela, ela sentiu a clavícula, né, que é essa asinha aqui, nossa, o osso aqui atrás, ela sentiu esse osso quebrar. Imagina a dor que foi, gente. Ela não foi levada para o hospital, eles não poderiam levá-la, né, porque veriam então que ela estava sofrendo abuso. O que ele fez foi colocar o braço dela em gelo e colocar um pano vermelho como se fosse uma tipóia. Ela nunca recebeu tratamento para esse braço. Esse era então o braço esquerdo dela
que a partir daí ela não conseguia mais movê-lo. Angélica, a filha mais velha de Tammy, ela realmente deixou de frequentar a casa. A partir do momento que houve o relacionamento, que ela soube realmente do relacionamento entre a mãe e aquele menino, ela não existia mais, não tinha mais o porquê ela ter o relacionamento com a mãe. E aí, infelizmente, por causa disso, ela deixou de ver as crianças, né? Que foi algo assim que ela sentiu bastante. Mesmo assim, ela escutava os burburinhos, as coisas, o que os vizinhos falavam, os gritos. Uma vez o vizinho disse que escutou muitos gritos da Delilah. E os vizinhos também chamavam a polícia e a assistência social. Então, com a junção de tudo isso, Angélica pediu para a avó dela, ou seja, para a mãe da Tammy, também entrar em contato com as autoridades. E ela também fez isso. Além de sofrerem todos esses espancamentos, as crianças também recebiam chicotadas ou cintadas e também ficavam sem comer. Então agora, como que era a relação com os gêmeos, né? O menino disse que as coisas em casa realmente começaram a piorar depois que o pai foi embora. E quando o Daniel foi embora, gente, aí realmente tudo piorou. Que o tempo todo o casal estava batendo nas 3 crianças menores. Batia neles sem motivo. O menino disse que acordava de manhã cedo, saía de casa e ficava fora até escurecer, ou jogando videogame na casa dos amigos, ou andando de bicicleta pela vizinhança, ou passeando no centro de recreação da cidade. O menino disse que Gonzales uma vez o sufocou quando ele se recusou a ir para a escola. E ele não quis ficar perto de Gonzales porque ele estava sempre nervoso e gritando com ele sobre coisas estúpidas. Enquanto Gonzales fazia isso, a mãe via e nunca interveio. A menina gêmea, ela era super apegada a Daniel, ao irmão mais velho, então ela chorou muito, ela sentiu muito quando ele foi preso. E ela disse que a casa ficou totalmente diferente sem ele. E ela disse que realmente via as crianças apanharem por fazerem xixi na calça. Elas eram amarradas nas camas. Tammy saía para trabalhar, Gonzales saía para sei lá o quê. Então Gonzales saía e deixava a gêmea responsável por cuidar das crianças. Só que quando ele saía, ele deixava as crianças amarradas em suas camas ou em suas cadeiras. E aí foi um desses momentos que a tia dela chegou, viu que a criança estava amarrada, soltou e ligou para a assistência social. Então agora a gente está no Dia de Ação de Graças, dia 26 de novembro de 2015. O Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos é um dia muito importante quando a família se reúne para agradecer o que aconteceu naquele ano, né? Então lá é mais importante para eles, inclusive, o Dia de Ação de Graças do que o Natal. Algumas escolas já não têm aula desde a segunda-feira, mesmo o feriado sendo na quinta-feira. Eles usam, né, a partir de quinta, sexta, sábado e domingo para as famílias ficarem juntas. E é onde, então, há muito movimento em rodoviárias, em aeroportos, porque as pessoas que moram em outros estados estão indo ficar com as suas famílias. E foi num dia de muita representatividade familiar que infelizmente foi o golpe mais forte desses irmãozinhos. Uma funcionária do Departamento de Liberdade Condicional acabou levando uma cesta de alimentos para a família da Tammy, principalmente porque ela sabia que Daniel estava preso, então as coisas lá poderiam estar complicadas. Tem até uma foto para registro, né, gente, que foi a foto do casal recebendo essa cesta, e aparentemente eles comeram bem, só que não dividiram com as crianças menores. E aí, gente, olha só, nesse dia, F estava com muita fome, sabia que os irmãozinhos também estavam, e ela resolveu pegar um pãozinho. E aí, quando ela pegou esse pãozinho, a gêmea menina, ela viu isso acontecer. A mãe e Gonzales já tinham instruído que se ela visse alguma coisa do tipo acontecer, para informar. Então ela foi lá até a mãe e contou, né, que F, sem autorização, tinha pegado comida. E aí, gente, o casal pegou então as 3 crianças e bateram muito nessas crianças. A surra aconteceu no banheiro. F disse que eles apanharam tanto que ela não conseguia mais andar e que ela olhou para os irmãozinhos dela. Os irmãozinhos também estavam deitados sem conseguir andar ou abrir os olhos. O menino gêmeo, nesse dia,
Ele estava em um acampamento de férias, então ele não soube nada do que aconteceu, não viu o que aconteceu. O que F disse que depois daquilo pegaram as 3 crianças e colocaram cada uma em sua cama. No dia seguinte, quando acordou, os irmãozinhos não estavam lá. E aí quando F questionou, Tammy disse que tinha levado as crianças para serem adotadas, que outras famílias iriam adotá-las. Falaram a mesma coisa para a gêmea, e quando o menino gêmeo chegou lá do acampamento, ele perguntou também pelas crianças menores, tanto pelo Shawn de 7 anos, quanto pela Delilah de 3, e falaram a mesma coisa, que eles tinham ido embora, tinham levado para um orfanato. Era sempre essa história, ou orfanato ou que tinha levado para já serem adotados. Os gêmeos de 12 anos acreditaram e F de 9 anos também acreditou. E aí houve uma coisa muito estranha, gente, que no dia seguinte eles resolveram se mudar. O casal colocou algumas roupas ali dentro de um carro, fizeram tudo com muita rapidez. Tinha uma caixa, gente, uma caixa azul também, né, que devia ter várias coisas lá dentro do porta-malas. Enfim, colocaram as crianças no carro e começaram a dirigir. Eles iam mudar então de cidade. Tanto o menino quanto a menina, os gêmeos, lembram de sentir no carro um cheiro estranho, como fosse cheiro de coisa podre. Eles foram até uma cidade chamada Shingontown, que fica nos arredores de uma cidade mais conhecida chamada Reading. As pessoas passaram a noite na casa de uma prima da Tammy. Quando a prima perguntou quantas pessoas seriam, ela disse que seriam somente 4. Tammy, Gonzales e os gêmeos. Gente, F estava com eles, só que aparentemente F não entrou na casa, ela ficou o tempo todo dentro do carro. Novembro, gente. Novembro, as temperaturas já estão bem baixas por lá, mesmo sendo Califórnia, né, que é um estado mais quente. Passaram a noite lá e voltaram para Salinas, a cidade que eles moravam. Eles voltaram para pegar mais coisas, encher mais coisas no carro, e também Tammy foi visitar o Daniel. E aí ele não entendeu por que ela iria se mudar para uma outra cidade a 160 quilômetros. E Tammy disse, ó, desculpinha que ela disse. Ela disse que logo ele sairia de lá e estava dando então uma outra oportunidade para ele seguir a vida dele, sem ela por perto para atrapalhar. Acredita-se então que ele ficaria com o pai, que seria uma pessoa então melhor indicada para cuidar dele. Primeira coisa que ele fez foi perguntar das crianças. Então, onde estão as crianças? E ela falou que todas as crianças estavam naquele momento com uma babá. Quando finalmente eles foram se mudar, dessa vez eles foram para Quincy, ficaram numa casa de uma mulher que era como se fosse quase irmã. Tammy considerava ela quase uma irmã. E dessa vez todos entraram, inclusive F. Só que essa mulher chamada April Lorenzo, ela percebeu que Tammy não ofereceu e não ia dar comida para F. E era uma menina que mal se movimentava, muito magra, não interagia com as outras pessoas. E quando ela questionou, ela disse que a menina tinha deficiência mental, então por isso que era daquela forma. Ela disse que a deficiência intelectual e também emocional que ela tinha era tudo decorrente à morte prematura da mãe. April disse que viu aquela menininha, ela sentiu uma coisa, sabe, uma empatia, uma emoção, e ela quis ajudar aquela menina, que estava toda machucada, cheia de hematomas. E Tammy disse que a menina fazia isso com ela mesma se machucava. Ela se jogava no chão e fazia birra. Só que April não engoliu aquela história, então ela entrou em contato com uma amiga dela, devia ter experiência, algum tipo de experiência com criança, sim. Chamou essa amiga, tipo, para chegar lá, visitar, fingir que não sabia de nada e dar uma boa olhada na F. E aí essa amiga, chamada Kim, disse que logo percebeu que tinha algo bem estranho ali. A menina não era alimentada, não estava sendo cuidada e estava sendo maltratada. Tanto Kim como April ligaram para a polícia e para a assistência social. E diferente lá do que acontecia com Salinas, né, gente? Porque dessa vez a polícia foi até a casa deles. Só que Tammy e as crianças já tinham ido embora. Porém, April sabia onde.
ela tinha alugado uma casa para a família e deu esse endereço. Quando os policiais foram até lá, primeira coisa que eles descobriram é que no contrato do aluguel estava falando que quem moraria na casa seriam 4 pessoas: Tammy, Gonzalez e os gêmeos. Eles nem falaram nada sobre F. Então, quando os policiais bateram lá na porta, viram, né, os 4, eles perguntaram: cadê a outra criança? E aí, como não tinha, né, por onde correr, Gonzalez falou que a criança estava no carro. Ele inventou que toda a família tinha acabado de chegar do mercado e como F tinha deficiência mental, ela ficava calma dentro do carro, então ela pediu para ficar lá. E realmente, eles chegaram lá e no banco de trás, deitada no chão, ali no assoalho, somente com algumas roupas cobrindo ela, porque tava frio pra caramba, gente, encontraram a menininha F. Ela mal conseguia se movimentar, ela mal conseguia, sabe, falar. Pegaram ela, levaram ela para o hospital, não acreditando, inclusive, que ela fosse sobreviver, ela estava bem letárgica, e prenderam os 2 adultos. F tinha hematomas no corpo inteiro, ela estava com o braço quebrado, a clavícula quebrada, algumas costelas quebradas, ela também estava com a mandíbula quebrada, deslocada e alguns dentes faltando, porque ela realmente apanhou e perdeu os dentes. Também estava infestada de piolhos. Gente, não é besteira piolho. Piolho é um parasita. E a partir do momento que crianças já não são alimentadas, já não são cuidadas, elas têm parasitas sugando o sangue dela, elas entram em anemia com mais facilidade. Chegando no hospital, F foi levada para uma sala de cirurgia, afinal precisavam consertar aquele braço dela, né, e outros ossos quebrados, deixariam a mandíbula dela para depois e ela sobreviveu. No dia seguinte, a gêmea ligou para algumas pessoas, ligou para a avó dela, né, para a mãe da Tammy, dizendo que a mãe tinha sido presa e que elas estavam em um orfanato, elas, né, tipo ela e o irmão. Também entrou em contato com uma amiga da Vivian, né, mãe das crianças, que também sempre ligava para elas quando podiam conversar, e ela disse para ela não ficar triste, só que tinha acontecido alguma coisa, a mãe dela tinha sido presa e F estava no hospital. E quando perguntaram, né, cadê as outras crianças, ela falou que eles estavam no orfanato. A mãe da Tammy entrou em contato com a polícia, né, pela pessoa responsável pelo caso da filha, porque ela sabia que F estava no hospital. O policial responsável não estava no momento, porém retornou a ligação para ela e a primeira coisa que ela perguntou foi: cadê Shawn e Delilah? Aí eles tomaram um susto, porque eles não sabiam que tinham outras crianças, eles não sabiam. E quando foram perguntar para F, que já tinha passado pela cirurgia, ela disse então que Tammy disse que as crianças tinham ido para adoção. Eles ficaram aliviados, porém pode ser que não, pode ser que o casal tivesse jogado as crianças na estrada e pode ser que eles estivessem passando frio e poderiam morrer por causa disso. Então eles fizeram o possível para encontrar as crianças. Tammy e Gonzalez não falaram nada, até que eles acharam no carro, eles acharam um recibo de pagamento de um depósito numa outra cidade. Eles imaginaram que as crianças poderiam estar presas lá. Eles foram até lá e quando entraram, eles não acharam as crianças lá como eles imaginaram que iriam achar. Eles encontraram uma caixa azul, e dentro daquela caixa os restos mortais das 2 crianças. Elas estavam já em estado de decomposição, claro, isso foi dia 4 de dezembro, o que aconteceu com ela tinha sido no dia 26, e elas estavam também muito machucadas. O médico legista disse que a causa das mortes foram traumatismo craniano para Delilah, junto com desnutrição, e Shawn também. A causa da morte foi desnutrição extrema e traumas. Foi tão difícil encontrar essas crianças ali que alguns policiais que foram envolvidos nesse caso e que viram aquela cena, eles tiveram que fazer tratamento psicológico porque foi horrível, pegou eles assim de um jeito que ninguém está preparado, na verdade, né? Ali o container que eles alugaram tinham as digitais do Gonzalez e também da Tammy. A princípio, o casal estava se declarando inocente. E aí, gente, vamos piorar aí esse negócio? Vamos lá. É possível ver
em uma das apresentações ao juiz quando Tammy está com uma barriguinha de grávida. Pois é, assim que ela foi presa, descobriu-se a gravidez dela. Então, uma mulher agora de 40 anos de idade estava grávida do seu namorado de 17. Ela teve o bebê na prisão, que era uma menina, e logo que a menina nasceu, falaram que tinham já pessoas interessadas em adotar. Então, dali, ela foi direto para uma família adotá-la. Espero que seja uma família que não tenha relação nenhuma com a Tammy, né? Para essa criança crescer sem saber o que a mãe fez e sem saber o que o pai fez. O julgamento dos dois seriam juntos, iria acontecer em março de 2018, só que depois a juíza resolveu desmembrar. Então, o de Gonzales começaria em março e o da Tammy começaria somente em outubro de 2018. Mesmo assim, antes do julgamento do Gonzales, Tammy resolveu fazer um acordo. Por quê? Porque ela poderia receber a pena de morte, que nessa época tinha lá na Califórnia. Então, para isso não acontecer, ela fez um acordo. Ela disse que iria no julgamento do Gonzales, iria depor contra ele e ela se declarava culpada de tudo que ela fez. Então ela foi condenada a 2 penas de prisão perpétua sem direito a condicional, outras 3 penas de prisão perpétua pelos maus tratos das 3 crianças e fora isso mais 9 anos de prisão. Aí vocês vão estar falando, né, que deve ser besteira, tudo isso, tal. Só que assim, se acontecer alguma coisa, apesar que ela disse que não ia pedir nenhum recurso, se acontecer alguma coisa que cancele as sentenças de prisão perpétua sem direito a condicional, mesmo assim ela ainda vai ter que pagar as prisões perpétuas com direito a condicional, entendeu? Então por isso é importante ter todas essas penas para uma pessoa. Ela chorou quando recebeu essa pena, gente. Ai, tadinha dela, né? E aí ela foi levada já para o centro, onde ela vai passar o resto da vida dela atrás das grades. O julgamento de Gonzales Curiel começou em abril de 2018. Então várias pessoas foram testemunhas, tanto que esse roteiro eu pude fazer por causa, né, desses testemunhos. Os gêmeos foram testemunhas, F foi testemunha, então ela não esteve presente no julgamento. O depoimento dela foi através de videoconferência e puderam ver como ela estava bem tratada, alimentada, com uma feição de uma menina normal, né? Ela tinha 12 anos de idade na época do julgamento. Então foi um alívio, apesar de tudo isso que ela passou, de ter perdido os irmãozinhos, foi um alívio que tenha tido uma sobrevivente. Falaram, gente, que Shaw, ele tinha metade do peso que um garotinho da idade dele devia ter. A pena de Gonzales foi a prisão perpétua. Ele foi julgado como adulto, mesmo tendo cometido os crimes aos 17 anos de idade. Porém, por ele ser menor na época, ele não poderia receber a prisão perpétua sem direito a condicional. Mesmo assim, o promotor do caso disse que ia fazer um relatório muito completo para que quando Gonzales pudesse pedir a liberdade condicional, o juiz da condicional pudesse ler o relatório e ter acesso a tudo o que esse garoto, que já seria um homem dali a alguns anos, cometeu. Em 2040, depois de 25 anos preso, ele poderá pedir a sua liberdade pela primeira vez. Shaw e Delilah foram sepultados juntos em um cemitério na Califórnia, onde toda a família consegue visitá-los. F, ela foi adotada tanto pela avó, pela mãe da Vivian, que quis adotá-la desde o início, e também teve a ajuda, né, que agora já era maior de idade, da Precious, ou Preciosa, que é a irmã mais velha, né? Uma das filhas mais velhas da Vivian. Os gêmeos ficaram com o pai. Daniel também, quando saiu lá do centro de detenção juvenil, ele foi morar com o pai. Aparentemente, pelo que eu vi aí nas redes, ele seguiu bem a vida dele.
Ele está agora na universidade, ou ele já se formou na Universidade de San Diego. Gente, Shaw, o pai das crianças, saiu da prisão em 2019, pelo que eu vi aí nas redes sociais, né, que ele acabou ativando novamente o Facebook dele. Só que em 2020, um ano depois, ele foi preso. E olha só que absurdo. Ele foi preso por tirar a vida de um homem. Esse homem era um morador de rua. Ele já tinha perdido a esposa dele há um tempo atrás, da mesma forma que aconteceu com Shaw, e os 2 filhos dele estavam morando na rua. Eles estavam morando dentro de um túnel, e por causa de uma briga que ninguém sabe o motivo e não precisa saber, né, porque para tirar a vida de alguém não tem motivo, Shaw foi lá e atirou nesse homem que veio a óbito. Shaw foi preso e o julgamento dele aconteceu em 2021 e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. E, gente, para finalizar, olha só. Tammy tem um irmão chamado Wesley Hustman. Houve um incêndio em setembro de 2014 que atingiu vários pontos próximos, só que atingiu algumas florestas que tinham ali perto, né? Florestas pequenas e casas também. Foram mais de 20 casas queimadas. E o que acontece? Os bombeiros começaram a ir até o incêndio. Encontraram um homem caminhando por ali, dizendo, eu tô tentando fugir do incêndio. E aí um dos bombeiros resolveu dar uma carona para ele. E aí ele ficou se gabando, ele falou, nossa, olha só, eu até gravei, eu estava perto de 2 pontos do incêndio, eu consegui me salvar. O bombeiro, achando aquilo bem estranho, pediu para ele mostrar mais uma vez o vídeo, e quando ele mostrou, o bombeiro começou a gravar com o próprio celular. E aí, gente, não é que esse homem chamado Wesley, ele estava se gabando, tipo, mostrando pra namorada dele, que ele ia mandar o vídeo pra namorada dele, tipo, olha só, tem 2 focos de incêndio aqui, eu consegui me salvar, eu sou um herói. Só que, na verdade, descobriram que ele mesmo provocou aqueles incêndios. Então, ele foi preso, ele foi condenado e ele recebeu a pena de 20 anos de prisão, e ele tem que pagar também um valor de $60 mil, né, por causa ali das perdas das casas, de tudo que ele estragou. Felizmente ninguém morreu nesse incêndio, só que olha só o que esse cara fez, né, gente? Irmão da Tammy. É isso aí. Só para completar, gente, dentre aquelas várias denúncias que fizeram em Salinas, a assistência social apareceu 4 vezes na porta da família, só que durante essas 4 vezes eles falaram que estava tudo bem, nada parecia suspeito e eles foram embora. Bom, então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso, assim, com várias pessoas. Espero que tenha dado para entender, né, principalmente a história principal. E a gente se vê, então, no próximo caso, tá bom? Beijinhos.